Então quero ler com vocês, para iniciar, Lucas capítulo 16, versículo 11. Lucas capítulo 16, versículo 11, são palavras de Jesus, e nós vamos começar então com esse texto. Diz assim a palavra de Deus no Evangelho de Lucas 16, versículo 11: Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Amém? Então quem está dizendo isso é Jesus. Se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Então hoje eu vou falar sobre como evitar um desastre financeiro. E para introduzir, eu quero dizer que na semana passada nós iniciamos essa série de ministrações falando sobre prosperidade, e nós vimos, entre outras coisas, que apesar do dinheiro não trazer felicidade, realmente não traz felicidade, porque você vê pessoas ricas que não são felizes, e você vê pessoas pobres felizes. Então se o dinheiro fosse determinante para a felicidade, todo rico seria feliz, não entraria em depressão, e todo pobre seria depressivo. E nós não vemos isso, pelo menos em 100% dos casos. Então apesar do dinheiro não trazer felicidade, a falta de dinheiro, ou a má administração financeira, crises financeiras são a causa de muita infelicidade na vida das pessoas. Muitas pessoas são infelizes porque não têm recursos para pagar suas contas, para suprir as suas necessidades, e muitas vezes isso é fruto de uma má administração, é fruto de falta de planejamento, de uma educação financeira. A pessoa às vezes não tem uma educação financeira. Isso é muito sério. Por exemplo, eu citei uma frase semana passada que diz assim, que quando os problemas financeiros entram por uma porta, o amor sai pela outra. E apesar também de ser uma frase forte assim, a gente não pode ir para o extremo de que em 100% dos casos isso acontece, mas eu que acompanho casais, eu vejo que grande parte dos problemas nos casamentos advém de problemas financeiros. Advém realmente de dificuldades financeiras, e isso gera uma tremenda crise nas famílias e nos casamentos. E baseado nisso, eu pergunto, é possível, meu irmão, nós termos uma vida financeira equilibrada, especialmente num país como o nosso, o Brasil? É possível manter as nossas finanças sob controle, mesmo com a inflação? É possível viver financeiramente tranquilo, mesmo em crise econômica? E a resposta é sim, claro que é possível. E por isso que a Bíblia fala muito sobre dinheiro, porque Deus sabia que as finanças seriam algo importante na nossa vida e na sociedade. Não tem como você viver sem dinheiro, não tem mesmo que você queira. A não ser que você viva totalmente isolado, né? Vivendo aí, sei lá, da manutenção da sua vida, simplesmente plantando, pescando, né? Mas não tem, é muito difícil você viver sem um envolvimento com dinheiro. E isso é tão poderoso, a prova disso que eu estou falando é tão correta, que existem aproximadamente 300 versículos na Bíblia sobre anjos, 500 versículos sobre amor, 700 versículos sobre fé e mais de 2.350 versículos falando sobre dinheiro ou riquezas. Essa pesquisa foi feita por um irmão chamado Howard Dayton. Então 300 versículos sobre anjos, 500 sobre amor, 700 sobre fé e 2.350 versículos falando direta ou indiretamente a respeito de dinheiro, de riquezas e de finanças. Jesus falou mais sobre dinheiro, falou isso nas parábolas, nas pregações, do que sobre céu ou inferno. Sabe por quê? Porque o seu relacionamento com o dinheiro fala muito sobre quem você é. Jesus falou assim: nas riquezas injustas, vocês não são fiéis,
quem vai confiar a vocês as riquezas verdadeiras, as riquezas espirituais? Se eu não administro de uma maneira correta o meu dinheiro, a minha riqueza nesse mundo, eu não sou apto para administrar coisas espirituais. É isso que Jesus está dizendo. Então o dinheiro, como o pastor Mauro falou, é algo extremamente espiritual. E por isso que nós precisamos educar a igreja nessa área. Então nós não podemos ter medo de falar sobre dinheiro na igreja. Claro que nós temos que ter uma palavra equilibrada. Você vai ver que a minha palavra é equilibrada. Não estou aqui pregando teologia da prosperidade, que diz assim: vem para a nossa igreja, que se você não tem dinheiro, você vai ter dinheiro. Se você não tem carro, você vai ter carro. Se você não tem casa, você vai ter casa. Se você é pobre, você vai ficar rico. Isso é teologia da prosperidade. Venda tudo que você tem lá, entrega aqui para nós. Ninguém vai pedir isso para você aqui. Mas nós vamos dar as direções bíblicas para que você viva uma vida de prosperidade, de tranquilidade financeira, conforme diz a palavra de Deus. Inclusive, acredito que muitos de vocês acompanharam a entrevista que nós postamos essa semana com o irmão da Rose, o Carlos Magno Andrioli Bittencourt, economista, que já foi coordenador do curso de economia da PUC, já foi presidente do Conselho de Economia aqui do Paraná, professor de pós-graduação na área, e ele citou uma frase interessante na entrevista, uma frase do John Piper, que diz assim: quando aceitamos que o nosso dinheiro vem de Deus, toda decisão financeira é uma decisão espiritual. E ele trouxe ali algumas dicas muito boas, muito práticas, e ele diz: os problemas financeiros advêm de uma falta de educação financeira. Então nós ficamos anos na escola aprendendo a ler, escrever, fazer continha de matemática, mas quantos aprendem a administrar finanças, por exemplo? Nós fazemos as coisas do nosso jeito, na emoção, mas existem princípios que regem todas as coisas, inclusive o mundo financeiro. Então, se a maior parte da população brasileira é cristã, por que muitos vivem ainda atolados em dívidas, com dificuldades financeiras? Simples, porque não conhecem ou não praticam, ou conhecem e não praticam os princípios bíblicos sobre finanças. Por exemplo, um dos melhores livros sobre finanças que eu li, porque eu leio muito sobre isso também, é Fé e Finanças, onde fala de finanças no reino de Deus, do fundador da Jocum, o Loren Cunningham. E ele começa o livro com um capítulo, como evitar um desastre financeiro. Por isso que eu escolhi esse tema, Peguei o título ali do primeiro capítulo do livro dele e coloquei como tema da minha mensagem. E ele começa o capítulo ali, o primeiro capítulo do seu livro, contando uma história real de um piloto de um pequeno avião, de uma pequena aeronave, que acabou morrendo porque perdeu o controle da aeronave, acabou derrubando a aeronave e acabou falecendo. Mas ele conta ali isso, devido, claro, às conversas ali, da caixa preta do avião, que o painel de controle do avião tinha todas as informações necessárias para que ele chegasse são e salvo no destino. Então ele entrou numa turbulência, ali numa nuvem, numa turbulência, perdeu a visibilidade e faltou para ele disciplina, para ignorar o seu sentimento, as suas emoções, e basear o seu comportamento usando um recurso externo, que eram os instrumentos do avião. Então, ao invés de seguir os instrumentos do avião, os recursos que ele tinha à sua disposição, ele acabou baseando a sua decisão nas emoções, perdeu a noção de certo e errado, de para cima e para baixo, e acabou derrubando a aeronave, foi traído pelos seus sentidos, e isso lhe custou a vida. Ou seja, aquilo que ele pensava ser o certo, era o errado. E ele derrubou a aeronave. E é isso que acontece nas finanças com as pessoas na igreja. Nós queremos fazer as coisas da nossa maneira, e não da maneira de Deus. Eu faço isso porque eu sinto, porque eu acho que é certo. E aí nós nos atolamos em dívidas, ao invés de basearmos a nossa decisão no painel de controle, que é a palavra de Deus, que nos dá todas as orientações para sermos bem-sucedidos na nossa vida financeira. Como eu falei aqui semana passada, se você é um motorista e segue as leis de trânsito, existem leis que regem o trânsito, dificilmente você vai causar um acidente.
Se você sofrer algum tipo de acidente, você não vai ser o causador, porque você está seguindo as leis de trânsito. Mas por mais que você seja uma pessoa de oração, de fé, de jejum, se você pegar o seu carro e entrar na contramão na BR, você vai fatalmente causar um acidente, provavelmente vai morrer, meu irmão. Você pode estar em jejum ali, Deus me salva, você vai morrer, porque você está indo contra uma lei de trânsito. E é isso que acontece com a palavra também. Bênção ou maldição não depende de oração, não depende de jejum, não depende se você está aqui ou não, depende se você vive ou não vive os princípios da palavra de Deus. Eu já falei isso, que bênção é como um guarda-chuva, eu me coloco debaixo dele para me proteger. Maldição é a mesma coisa, sair desse guarda-chuva, estou em maldição. Então, se eu quero viver a prosperidade do reino de Deus, eu não posso basear as minhas decisões financeiras nas minhas sensações, nos meus sentidos, nos meus achismos, mas eu preciso me educar financeiramente e fazer as coisas da maneira de Deus. Então, se quisermos viver pela fé na questão das finanças e evitar um desastre financeiro, repito, precisamos nos orientar pela palavra de Deus e não somente pela percepção que temos ou pelos sentimentos. É como pilotar um avião sem visibilidade, usando apenas os instrumentos de voo. Então, por mais que a minha visão seja turva, conturbada, eu tenho todas as informações corretas para manter o avião no ar e chegar no destino são e salvo. Então é isso que nós precisamos ter em mente. Então, como o foco desse mês e dessa noite são as finanças, a pergunta-problema que eu quero responder, ou pelo menos uma delas, é como evitar um desastre financeiro. Então hoje você vai ver se você está no caminho certo. E se você disser assim, Peter, eu vivo isso que você está falando, olha, se você não está prosperando é uma questão de tempo, tá? Porque tudo também, espiritualmente falando, é tempo, né? Você planta uma semente, ela vai dar fruto depois de alguns anos. Então, se você está vivendo o que eu vou trazer para você hoje, é questão de tempo para você prosperar. Mas se você não está vivendo, então vai ser uma mensagem corretiva para que a igreja possa corrigir a rota e chegar no destino são e salvo. Então, estudando sobre o assunto, hoje eu quero trazer 25 versículos, onde estão os princípios bíblicos sobre dinheiro e suas respectivas referências na Escritura. Afinal, eu repito que o segredo do sucesso está na Bíblia. Então, esses 25 versículos ou princípios, eles estão divididos em 4 categorias. Então, eu vou dividir 25 versículos em 4 categorias. Primeiro, qual deve ser a sua atitude com relação às finanças e você mesmo? Então, relacionado a você. Como você deve relacionar esses princípios com a sua família, também com relação a Deus e com relação ao próximo. Então, princípios financeiros em relação a você, em relação à sua família, em relação a Deus e em relação aos outros. Amém? Estão conseguindo me acompanhar aqui? Então vamos começar falando qual deve ser a sua atitude em relação a você mesmo, né? A sua atitude nas finanças em relação a você mesmo. Primeira coisa que eu quero dizer, não viva à custa dos outros. Vamos começar com o primeiro versículo, acompanha aqui no telão. Salmo 128, versículo 2. Já citei esse versículo na semana passada. Diz assim o salmista: pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Então nós vemos aqui que o homem que teme ao Senhor, isso está dizendo no versículo 1, ele vai comer do trabalho das suas mãos. Não vai viver à custa dos outros. Vai comer daquilo que ele trabalha. Então eu falei semana passada e quero reforçar para os que não estavam aqui, que o trabalho é um nobre empreendimento. Tá? Muitas pessoas veem o trabalho como uma maldição, né? Uma maldição trabalhar, enfim. Se você observar na Bíblia, você vai ver que o trabalho veio antes do pecado.
Antes da maldição entrar no mundo, já tinha trabalho. Quando Deus criou Adão, ele colocou Adão num jardim chamado Jardim do Éden para o lavrar e o guardar. A diferença é que ele plantava tranquilo, não precisava de muito esforço, de suor, não existiam espinhos, ervas daninhas, e a maldição sobre o homem é: agora você vai ter que suar o rosto, né? Você vai ter que pagar um preço maior, né? Você vai ter que trabalhar às vezes muito, né? Na época não, antes do pecado você trabalhava pouco e colhia muito, era mais ou menos assim, mas o trabalho é uma bênção de Deus na nossa vida, e nós não podemos viver à custa dos outros. Então, se hoje você vive à custa de outras pessoas, saiba, você tem que pensar em sair dessa situação. Tem pessoas que vivem assim, né? Conheço marmanjos aí que ainda dependem, por exemplo, dos pais, enfim, esse tipo de coisa. Claro que os nossos pais estão aí para nos ajudar, não vou negar isso. Eu sou muito grato também, ajuda que meus pais, sogros sempre nos deram. Mas eu nunca me acomodei em nenhuma situação, né? Então é isso que nós precisamos entender. Então existem momentos que nós vamos precisar. O que nós não podemos é nos acomodar. E nós vemos isso. Pessoas acomodadas vivendo à custa dos outros. Então, pois comerás do trabalho das tuas mãos. Segunda coisa, semelhante a essa, repetindo também, viva do seu trabalho. Então eu já citei esse texto também, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10, especialmente a parte B do versículo. Porque quando ainda estávamos convosco, mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, que também não coma. Então veja, quem não quer trabalhar, quem dá margem à preguiça, Paulo está dizendo, não coma. Não é para trazer peso para a igreja, porque era o que acontecia na época. Pessoas que estavam se folgando nas costas dos irmãos, né, se tornavam inconvenientes, e Paulo falou, não, deixa passar fome. É mais ou menos assim, parece radical, né? Mas é isso aí, nós temos que buscar viver do nosso trabalho. Terceira coisa, quando nós trabalharmos, nós temos que trabalhar como se estivéssemos trabalhando para Deus mesmo, não para as pessoas. E aí nós vamos ser honrados. Falei um pouco sobre isso também semana passada. Colossenses 3, versículos 23 e 24. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Então servir em qualquer situação, em qualquer empresa, qualquer cliente, como se nós estivéssemos servindo a Cristo. E por isso que muitos cristãos não prosperam, né? Vou abrir um parênteses aqui. Você que é prestador de serviço, por exemplo, né? Você cumpre os seus prazos, você faz aquilo que você promete, esse tipo de coisa, a gente vai perdendo credibilidade às vezes quando a gente faz isso, né? E a gente não entende por que eu não prospero, né? Por que eu não cresço? Claro, porque o cara não vai te indicar, ele está insatisfeito com você. Ou você que trabalha numa empresa e você serve de maneira relaxada, claro que aí o teu colega, que às vezes nem cristão é, vai receber a promoção que você gostaria de receber. Então nós temos que fazer tudo como se fosse para o Senhor. Repito a frase do Cristiano Ronaldo aqui, quando perguntaram para ele, qual que é o segredo do teu sucesso? E ele disse, não tem segredo, chegue antes, saia depois, faça mais do que te pedirem e confie 100% em você mesmo. Eu só mudaria o confie 100% em você mesmo em confie 100% em Deus. Chegue antes, saia depois, faça mais do que te pedirem, confie 100% em Deus, trabalhe como se fosse para o próprio Jesus, e você vai ver se você não vai prosperar. Sem dúvida, Deus vai estar com você. Quarta coisa, ganhe dinheiro honestamente, né? Eu não preciso nem dizer que o nosso ganho tem que ser um ganho honesto, porque tem pessoas que prosperam de maneira desonesta, com certeza. Salmos 112, versículo 5. Feliz é o homem que empresta com generosidade e com honestidade conduz os seus negócios. Então, ganhar dinheiro de maneira honesta. Quinta coisa, planeje os seus gastos. Lucas capítulo 14, versículo 28, também falamos sobre isso semana passada. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre,
não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar. Então, planejamento, colocar na ponta do lápis, planejar, não fazer as coisas na emoção. E às vezes até nós fazemos na emoção e dizemos que Deus nos falou para fazer, né? Então o Carlos Magno, ele trouxe até algumas direções nesse sentido, né? Ele falou assim, você tem que ter 4 atitudes quando você for fazer uma compra. Primeira atitude, primeira pergunta que você deve fazer, eu quero isso? Primeira coisa, beleza, eu quero. Segunda coisa, eu mereço? Estou trabalhando, tal, mereço. Terceira coisa, eu quero, eu mereço. Terceira coisa, eu preciso. E aqui que muitos falham, né? Quantas coisas nós compramos e nós não precisamos, né? Eu preciso disso. Quantas pessoas falam para mim, você precisa disso, você precisa trocar de carro, algumas vezes. Depois eu falei, putz, cara, por que eu caí às vezes numa dessas coisas? Não precisava, entendeu? Eu preciso. Terceira coisa, eu posso. Porque aí vem, né? Eu quero, eu mereço, até eu preciso, mas eu posso. E às vezes eu não posso, né? Então eu sou craque em fazer isso, ir no shopping, andar, ver um monte de coisa que eu quero. E sair e não comprar. Porque eu falo, cara, eu preciso disso. Não preciso, né? E às vezes, puxa, até queria, mas eu posso? Não posso. Então você tem que fazer essas 4 perguntas, isso faz parte também do planejamento, da educação financeira. Sexta coisa relacionada às finanças e você, poupe, guarde dinheiro. Provérbios 21:20, na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo que pode. Olha só isso aqui é educação financeira. Então poupar, e quando eu falo de poupar, não estou falando de caderneta de poupança, tá? Mas é você poupar, você não gastar tudo que você tem, você não comer tudo que entra, né? Tem pessoas que a gente sabe, é muito comum isso, diz que cai o salário, no primeiro dia já não tem mais nada. Já foi tudo, no primeiro dia caiu o salário, não tem mais nada na conta. Não poupa nada. José nos ensina a poupar 15% do nosso rendimento no período de vacas gordas. Então poupar. Como é bom, né, quando você vai fazer uma compra, e você poupa para fazer, para realizar sonhos também, tá? Estou dizendo para você poupar só para ter dinheiro guardado. Para quando você precisar e quiser realizar um sonho, você pode pagar até à vista. Naquele livro, Os Segredos de uma Mente Milionária, né, o autor estudou como pensam os milionários, e os milionários eles se acham merecedores de prosperar, é a crença deles. Em segundo lugar, eles não guardam dinheiro para o dia mau, para a crise. Se a crise vier, beleza, eles têm o dinheiro, mas eles guardam dinheiro para realizar sonhos, para ajudar pessoas, essa é a crença deles. Porque se você guarda dinheiro só para a crise, você está se preparando para a crise, ou seja, se programando, a crise fatalmente vai vir e o que você guardou vai para a crise. Agora, se você guarda dinheiro para realizar sonhos, você está acreditando que aquilo é para aquilo, você vai realizar. Por exemplo, como é bom, né? O meu filho esses dias quis um monitor para o computador dele, né? Foi lá, pagou à vista, pegou 700 pila, pagou à vista, porque ele tem dinheiro. Ele tem uma poupança lá, então ganha dinheiro do vô, ganha dinheiro de aniversário, ganha dinheiro disso, daquilo. Cara, não coma tudo que você tem, vai uma parte para lá, uma parte para lá, né? Ainda está sobrando muito, se ele quisesse ele podia comprar o computador inteiro, né? Mas ele comprou o monitor lá, foi lá, pagou à vista, não pesou para ninguém e tal. Isso é sabedoria, já estou educando o meu filho financeiramente. Então, na casa do sábio, há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo que pode. Então, pense aí se você é sábio ou se você é tolo. Sétima atitude que você deve ter com relação às finanças. Gaste no que importa, que é o que eu falei aqui, né? Ali as 4 perguntas que o Carlos Magno trouxe para nós. Então, Isaías 55, versículo 2. Deus diz assim: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho no que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura.
Então por que gastar dinheiro no que não é pão? Em coisas desnecessárias. É isso que Deus está dizendo. 8ª atitude: contente-se com o que você tem, né? Então hoje a gente vive aí numa sociedade muito consumista, né? Onde nós vemos muitas pessoas dizendo aí que estão enriquecendo, trabalhando pouco, enriquecendo, e existem mesmo algumas pessoas. Aí todo mundo quer ser milionário, né? E nem todos vamos ser, irmãos, essa aqui é a verdade, tá? Então Hebreus 13:5 diz assim: sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Então nós temos que estar contentes com a nossa situação. 9ª atitude: não ame o dinheiro, né? Porque o nosso perigo também nessa busca de equilíbrio financeiro é começar a amar o dinheiro, e essa é a raiz de todos os males. Olha só 1 Timóteo 6:10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores, né? Então se você ama o dinheiro, torce para que Deus não te dê, essa aqui é a verdade, né? Porque como eu falei semana passada, o dinheiro é um potencializador de caráter, né? Então se eu não tenho um caráter aprovado, vai potencializar isso. Se eu sou uma pessoa de caráter aprovado, o dinheiro potencializa o meu caráter. 10ª atitude que você deve ter: não seja servo do dinheiro. Mateus 6:24, Jesus está dizendo assim: ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Servir a Deus e servir a Mamon, que é o maior Deus debaixo do céu, né? Eu quero dizer que você pode apagar a luz do sol se você colocar uma moeda bem perto do teu olho, né? Então o problema não é ter dinheiro, o problema é o dinheiro ter você, né? O problema é você amar o dinheiro, é você servir ao dinheiro, e aí vem o grande problema, né? E uma das maneiras de nós demonstrarmos que nós não somos servos do dinheiro, que nós não amamos, já vou adiantar aqui, é você dizimar e ofertar. Quando eu dou o meu dízimo, eu estou dizendo, estou consagrando tudo que eu tenho a Deus, né? Isso aqui não me pertence, pertence a Deus. Essa é a melhor maneira de você mostrar que você não é servo do dinheiro. 11ª atitude: eduque-se financeiramente. E olha lá um versículo que fala sobre educação financeira. Provérbios 18:15, né? Esqueci de citar a referência, que é o Provérbios 18:15. O coração do entendido adquire o conhecimento, e o ouvido dos sábios busca a sabedoria. Então, apesar de não estar falando diretamente sobre finanças, aqui está dizendo que o entendido adquire o conhecimento. Aí eu pergunto, quantos aqui já leram livros sobre educação financeira, já fizeram cursos, já têm praticado o que têm aprendido? Então isso é sabedoria. Então acompanhe as nossas postagens que nós vamos continuar. Nessa semana vai ser uma devocional com o pastor Michael, que vai ser o pregador aqui da semana que vem, um amigo meu. E essa semana eu vou gravar, se der tudo certo, também uma entrevista com um empresário bem sucedido, né, que foi um paciente meu na área da psicologia, e ele lidera ali o trabalho com os empreendedores na CCC. Então você que é empreendedor, não perca essa entrevista que vai ao ar fora essa semana, na outra, se eu conseguir gravar com ele, é claro, né? 12ª atitude: tome cuidado em desejar ser rico. 1 Timóteo 6:9, mas os que querem ser ricos caem em tentação, e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Quem quer ser rico aqui? Né? Está dizendo aqui, os que querem ser ricos caem em tentação. Então não queira ser rico, siga os princípios, e a riqueza vai ser algo natural para você. Agora, se você quer ser rico, eu quero, Peter. Se você está falando isso no teu coração, cuidado, a Bíblia está dizendo que os que querem ser ricos caem em tentação. Então essas são as atitudes que você deve ter, né, pessoalmente em relação às finanças. Em relação à sua família, é você cuidar da sua família. Então esse é o 13º versículo, 1 Timóteo, versículo 5,
ou melhor, capítulo 5, versículo 8. Paulo diz assim: se alguém não fizer provisões para os seus próprios, especialmente para os membros da sua família, tem repudiado a fé. Uma outra tradução, essa aqui, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua própria casa, negou a fé e é pior do que o incrédulo. Então, em primeiro lugar, vem a sua família, cuidar da sua casa, cuidar dos seus. Quantas pessoas pensam antes no entretenimento, pensam antes em tantas coisas, e às vezes a família passando necessidade. Então, cuide da sua família. Provérbios 13, 22, a parte A, é você construir uma herança para os seus filhos. Esse é o 14º versículo. Olha só o que diz, Provérbios 13, 22. O homem de bem deixa herança aos filhos dos seus filhos. Então o homem de bem vai deixar herança para quem? Para os seus netos. Então será que se eu falecer hoje, eu já estou deixando uma herança para os meus netos? Essa é a pergunta. Então o homem de bem deixa herança aos filhos dos seus filhos. E 15ª aqui, ou melhor, 15º versículo, eduque financeiramente os seus filhos. Deuteronômio 6, 6 e 7. Que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Então as palavras da boca de Deus esteja falando de dia, de noite, deitado, andando, se levantando, educando a sua família nos princípios da palavra de Deus. Então esses são os princípios relacionados à tua casa, à tua família. Agora em relação a Deus, o que eu devo fazer? Qual deve ser a minha atitude financeira em relação a Deus? Primeira coisa, reconheça que tudo vem do Senhor. 1 Crônicas 29, 11 e 12. Olha só o que diz o autor de 1 Crônicas. Teu, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade, o esplendor, pois tudo que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino, e tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Então tudo provém de Deus, entenda isso. 17ª, aqui é o 17º versículo, Provérbios 3, 9 e 10. Honre o Senhor com seus bens. Citei isso já na pregação da semana passada. Honra o Senhor com os teus bens e com a primícia de toda a tua renda. E se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Então, quando nós honramos a Deus com os nossos bens, a consequência é celeiros cheios de grãos e lagares transbordando de vinho. Então, trazendo para a nossa vida recursos financeiros. Ninguém trabalha aqui como um agricultor ou como um viticultor. Então, trazendo para nós é você ter dinheiro. Essa é a realidade, é você ter suprimento em abundância, mas eu preciso honrar a Deus. E eu não entendo porque às vezes para o cristão é tão difícil entender isso. Eu não queria fazer isso, mas uma hora eu vou pedir para a tesoureira, faz o levantamento aí dos dizimistas da igreja. Não sei se eu quero isso, irmãos, porque ao mesmo tempo que eu quero, eu não quero saber. Porque eu acredito que se a igreja for dizimista, olha a consequência, transbordar de grãos, de vinho. Então muitas vezes nós estamos sofrendo, porque nós não honramos a Deus. Eu não trago dízimo, oferta, não dou primícia, porque eu quero receber em troca. Eu dou porque eu amo a Deus. Deus realmente é o primeiro na minha vida. Eu busco em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E aí o resto, diz a Bíblia, me é acrescentada. Então isso é beabá de Bíblia, E eu vejo assim que é muito difícil
às vezes, o cristão ter essa compreensão, mas vai acabar isso aí, vai cair por terra, a gente está orando por isso, né? Todo espírito de mamon, de avareza, de indiferença, de falta de entendimento, toda a tua cegueira espiritual tem que cair por terra, irmão. Porque nós temos que honrar a Deus. E aí confiar, né? A partir do momento que eu honro, eu confio. Também é um sinal de confiança, que é o 18º versículo aqui, Salmo capítulo 20, versículo 7. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Aleluia. 19º versículo. Para você não viver ansioso nem preocupado, né? Porque esse é o problema. Jesus falou assim, ó, você não deve andar ansioso por coisa alguma, nem pelo que comer, nem pelo que beber, nem pelo que vestir. São os pagãos que andam assim, né? Então ali o problema é a ansiedade, a preocupação. E olha o que Paulo diz em Filipenses 4, 6 e 7. Não estejais ansiosos ou inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então ficar preocupado, né, com relação ao dinheiro também é pecado. Então não viva ansioso ou preocupado. E para finalizar, qual deve ser a nossa atitude financeira em relação aos outros, em relação ao meu próximo? Então, 20º versículo, Romanos 13, 8. E o princípio aqui é, nunca deva nada a ninguém. Olha só, Paulo diz, Romanos 13, 8. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Amém, queridos? Você deve aí para alguém algo? Paulo está dizendo, não deva coisa alguma. Tá? Orientação bíblica para você. 21, versículo 21. Pague os seus impostos. Romanos 13, 7. Volta um lá. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. O próprio Jesus falou, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Ah, mas é muito imposto. Realmente, ninguém falou para você, alguém aqui mentiu para você que a vida aqui na terra é justa, irmão? Hã? Alguém falou isso para você? Eu quero dizer, não espere que a vida seja justa. Mas Deus é justo. E nós temos que honrar com os nossos compromissos. E realmente é muito imposto. Mas se nós nos planejarmos, nós conseguimos, né? Eu tenho uma série de impostos aí que eu pago durante o mês e, como eu falei na semana passada, tudo planejado e organizado, até hoje não deixei atrasar nenhum. Graças a Deus, né, por isso. 22, Lucas 16, 12. Seja fiel com a posse dos outros. Diz assim, se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Isso, ó, se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Então, quando você tiver com algo que não é teu, algo emprestado, cuide melhor ainda do que se fosse teu, né? Emprestou alguma coisa, emprestei uma ferramenta de um irmão. Então, cuide, devolva essa ferramenta em melhor estado do que quando você pegou, por exemplo, né? As coisas da igreja aqui, né? A gente tem que ter muito cuidado. Eu tenho um temor com relação a isso, né? Porque às vezes a gente vê, não é meu mesmo, vai de qualquer jeito, né? Enfim, então hoje a gente tem zelado por isso aqui, porque a gente entende que isso aqui tudo custou dinheiro, né? Enfim, e nós precisamos ter esse cuidado. Então o que não é teu, cuide de uma maneira ainda melhor, né, do que você cuida das tuas coisas, né? Agora, claro, se você não cuida das suas coisas, aí já é, né, Esses dias aí o Toninho fez uma limpeza aqui, um monte de bituca de cigarro ali, né? Ele falou, pô, quem que faz isso e tal? Pô, esse pessoal que fuma, né, joga bituca aqui. Eu falei, pô, o cara que fuma não cuida nem do corpo dele, vai cuidar do pátio da igreja? Eu pensei assim, né? Vamos pensar assim, né? O cara que não cuida nem do pulmão dele, vai se preocupar se o pátio da igreja está limpo? Pelo amor de Deus, né, irmão? Vamos lá, 23, Provérbios 17, 18. Cuidado ao ser fiador de alguém.
a Bíblia não te proíbe, tá? Mas ela fala para você ter muito cuidado. Provérbios 17, 18. O homem falto de entendimento compromete-se, ficando por fiador do seu próximo. Isso aqui a gente tem que ter muito cuidado. 24º e penúltimo versículo, Provérbios 11, 25. Seja generoso e caridoso, o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. E finalmente, o último versículo da noite, 2 Coríntios 8, 14 e 15, onde Paulo nos orienta a buscar a igualdade. Mas para a igualdade nesse tempo presente, a vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a sua abundância supra a vossa falta e haja igualdade. Como está escrito, o que muito colheu não teve de mais, e o que pouco não teve de menos. Então, se você tem prosperado, também pegue parte do que você tem e ajude os irmãos que têm passado realmente por dificuldade. Porque nós sabemos que muitos irmãos passam por momentos de crise, e são crises que fogem do controle. Não estou falando aqui daquele irmão, como eu falei no início, que não quer trabalhar. Mas tem irmãos que às vezes ficam desempregados numa crise, numa dificuldade, estão passando por aperto, e nós não podemos cerrar o nosso coração. E eu finalizo então essa mensagem perguntando novamente: será que é possível ter uma vida financeira equilibrada no nosso país, em um país como o Brasil? E daí? Observando tudo que eu falei, esses 25 versículos que eu li aqui com você, será que é possível? Na minha opinião, sim. E por isso eu repito que Deus falou muito sobre dinheiro na Bíblia. Então guarde aqui novamente, 300 versículos sobre anjos, 500 sobre o amor, 700 sobre fé e mais de 2.350 versículos falando sobre dinheiro, riquezas ligados à administração. E nós vimos hoje somente 25 deles. Imagine, tem mais de 2.000 aí pela frente. Tudo isso para que você possa se educar financeiramente. Mas se você começar vivendo isso que foi falado aqui, com certeza você vai prosperar. Então repito novamente a frase do John Piper: quando aceitamos que o nosso dinheiro é de Deus e vem de Deus, toda decisão financeira é uma decisão espiritual. E o meu desafio para a igreja hoje é viver esses princípios, para que nós possamos crescer, para que nós possamos avançar, para que nós possamos prosperar e ter uma vida tranquila. Eu repito, os problemas financeiros, eles são a causa de muita infelicidade na vida das pessoas. Apesar do dinheiro não ser determinante para a sua felicidade, você não administrar bem os seus recursos vai ser sim determinante para a sua infelicidade. É ou não é? Ninguém quer dormir com conta para pagar e não ter dinheiro, ou abrir a despensa e não ter comida, ou querer fazer algo, sair com a família e não ter condições. Todo mundo quer ter condições disso. E hoje eu trouxe 25 segredos para que você prospere. É claro que não vai ser automaticamente, vou começar amanhã e já quero o resultado. Não, você vai ter que ser constante nessas coisas. Eu sou constante nisso desde os 17 anos, eu tenho 42. E eu não colhi da noite para o dia, não, passei muito aperto, irmão. Andei muito a pé, de ônibus, de Brasília, 77, enfim, já tivemos que juntar a moedinha para comprar uma calça jeans, amor? Ela falava assim, puxa, que tempo difícil aquele, amor? Lembra que tinha que contar moeda para comprar uma calça jeans, Mas nós sempre fomos constantes, nunca deixamos de dar o dízimo de R$1 que nós ganhávamos, seja aqui da igreja, de salário ou de alguém que nos abençoava. Amém? Então vamos ser constantes e fiéis, e o resultado, a médio e longo prazo, com certeza chegará. Vamos ficar de pé e vamos orar por isso. Quero aproveitar e chamar o louvor. Vamos ter um tempo de louvor para finalizar o culto, adorando a Deus. Aleluias.